Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui connosco. Hoje olhamos para Kowloon City, em Hong Kong. As nossas fontes, que são uma mistura de documentos históricos e análises culturais, pintam um quadro fascinante. Um lugar de contrastes incríveis com histórias quase de filme. A nossa ideia aqui é desvendar algumas dessas narrativas marcantes, não é? Identificar locais, pronto, experiências que dão mais substância a uma visita, para quem quer ir além do postal. E, claro, refletir um bocadinho sobre o que torna Kowloon City tão especial. É curioso como parece ter vivido sempre numa tensão entre a margem e o centro da história de Hong Kong. Para começar, temos mesmo de ir lá atrás, à origem do nome e da fama inicial. A cidade-morada de Kowloon, a Kalong Zhejiang. Foi construída em 1847, era uma fortaleza costeira da dinastia Qing. Mas a coisa complicou-se em 1898, com o arrendamento britânico dos novos territórios. A cidade de Monada ficou ali numa, numa espécie de limbo legal. Um enclave chinês, mas dentro de território administrado pelos britânicos. Uma confusão. Exatamente, e foi essa ambiguidade legal, quase um acidente administrativo entre a China e o Reino Unido, que criou sem querer as condições para um fenómeno urbano. Olha, Extraordinário. o coração administrativo dessa fortaleza era o Yamen, um edifício imponente, sabes, tijolo cinzento, um símbolo do poder imperial Qing. Mas com a soberania assim indefinida, instalou-se um vazio de governação. O poder colonial britânico, na prática, bem, lavou as mãos daquela área. E isso, claro, levou à sua marginalização. Abriu a porta a tudo o que veio a seguir. É incrível como uma decisão política ou a falta dela pode ter consequências tão físicas e que duram tanto tempo. E para quem visita hoje, há um vestígio muito concreto disto. Lá no parque da cidade-morada de Kowloon, o Kowloon Saishan-Kongwen. Foi construído mesmo onde a cidade existia. O Yamen original sobreviveu, foi restaurado, é monumento classificado. Dá para entrar e quase sentir o peso daquela administração Qing. E também há restos do portão sul, o Nanman, com a inscrição original e tudo. É uma forma muito palpável de tocar nessa história de fronteira, de disputa. Sem dúvida. E a tranquilidade do parque hoje? Olha, é um contraste quase desconcertante com esse passado tão turbulento. Podemos até pensar nesta calma como uma espécie de reconciliação simbólica. Transformou um ponto de tensão geopolítica num espaço de memória. E de lazer, claro. Mas a imagem mais persistente da cidade-morada, aquela que ficou no imaginário, é do período mais negro, não é? A chamada Era Sem Lei. Ficou conhecida como a Zona das Três Jurisdições. Quer dizer, nem a China continental, nem os britânicos, nem o governo de Hong Kong queriam bem saber daquilo, mexer as mãos ali. Foi nesse vácuo que a cidade-morada se tornou aquele labirinto vertical, edifícios ilegais, uns em cima dos outros, superpovoado, e um centro conhecido de pobreza, crime organizado, as tríades e até produção de drogas, ópios, o tudo. E é no meio disto tudo, desta realidade quase distópica, que surge uma figura que parece saída de um livro. Penling Chowk, mais conhecida como Jackie Pullinger. Era uma missionária britânica, chegou a Hong Kong em 1966, com quase nada, e sentiu que tinha de ir para a cidade-morada. Começou a dar aulas e, pronto, acabou por dedicar a vida a ajudar toxicodependentes, sem abrigo, prostitutas, muitos deles agarrados ao ópio. O método dela era diferente, baseado na fé, na oração intensiva, sem metadona. A história dela está no livro Chasing the Dragon, Troy Long. É impressionante. É verdade. E o que esta história mostra é a extraordinária capacidade humana de resiliência, de encontrar propósito mesmo nas piores circunstâncias. O mesmo ambiente que gerou crime e desespero também permitiu atos de humanitarismo, como o da Pullinger. Notáveis mesmo. As fontes até mencionam que, apesar do perigo inicial, ela acabou por ganhar o respeito e, aparentemente, até a proteção de alguns líderes das tríadas locais. Isto mostra como a mudança social pode vir de sítios inesperados, não é? De baixo para cima, mesmo num lugar considerado anárquico. Portanto, se calhar, ao visitar o Parque da Cidade-Morada hoje, podemos vê-lo não só como um jardim ou um monumento ao Yamen King. Talvez possamos pensar nele como um espaço de memória mais complexo. Não celebra os edifícios que foram demolidos àquela cidade caótica, mas talvez convida a pensar nas milhares de vidas que ali lutaram.
que sobreviveram e às vezes encontraram ali uma espécie de redenção no meio daquela escuridão. É um sítio que condensa essa dualidade, desespero e compaixão. Agora, saindo um bocadinho dos limites da antiga cidade morada, mas ficando ali na zona de Kowloon City, encontramos outra camada, cultural, histórica, muito importante, que floresceu no pós-guerra, a comunidade de Chiu Chau, ou Teu Chau. Depois da Segunda Guerra, muitos imigrantes desta região da China continental vieram para aqui e trouxeram não só a cultura e a língua, mas também um espírito empreendedor muito forte. Abriram lojas de arroz, restaurantes, negócios mais especializados até, venda de barbatana de tubarão, que na altura era, pronto, um sinal de status. Deram origem ao que ficou conhecido como a pequena Chiu Chau, a Xiao Chau Zhou. E é muito interessante ver como estas realidades diferentes existiam quase lado a lado. O dinamismo comercial dos Chiu Chau permitiu-lhes criar uma comunidade forte e um centro gastronómico que dura até hoje, mesmo depois da demolição da cidade morada, que era ali mesmo ao lado. Este contraste entre o sucesso económico relativo da pequena Chiu Chau e a pobreza extrema da cidade morada, a poucos metros, era um espelho das complexidades de Hong Kong na época. Das desigualdades, e onde é que podemos ver isto hoje? Há vestígios vivos. Olha, nos restaurantes. São autênticas cápsulas do tempo. Por exemplo, o Local Fook Restaurant, o Le Kou Fook Joka, fundado em 54, e ainda está num edifício típico pré-guerra. Servem clássicos de Chiu Chau. O ambiente transporta-nos. Diz-se que era ali que muitos industriais das fábricas ali perto fechavam negócios. Outro sítio icónico é o Chong Fat Chiu Chau Restaurant, Chong Fat Chau Zhou Fanten, conhecido pela comida noturna, o estilo Dalang, e frequentado por gente conhecida como o ator Chow Yun-fat. E destes restaurantes é mais do que comer. É quase como entrar num museu invisível, onde se pode saborear a história, a cultura e é significativo que a própria Autoridade de Renovação Urbana, a URA, nos planos recentes para a zona, tenha reconhecido a importância disto, de preservar esta identidade cultural de Chiu Chau. Mas a capacidade de Kowloon City de absorver e integrar novas comunidades não acabou aí, não ficou pelos Chiu Chau. A partir dos anos 80, começou a formar-se uma comunidade tailandesa muito, muito vibrante. Deu origem à pequena Tailândia, Xiao Taigu. Hoje estima-se que uma parte grande da população tailandesa de Hong Kong tenha ligações a esta zona, seja a viver, a trabalhar, a ter negócios. Há mais de 100 estabelecimentos tailandeses, dezenas de restaurantes, mercearias cheias de produtos exóticos, casas de câmbio. É um ecossistema completo. E todos os anos, em abril, as ruas explodem de festa com o festival Songkran, o Poço Ijé, o Ano Novo tailandês. Esta capacidade de acolher comunidades tão diferentes no mesmo espaço urbano é notável. A concentração de tailandeses criou a tal massa crítica, não é? Para sustentar este nicho comercial e cultural tão específico. E a forma como a pequena Chow Chau e a pequena Tailândia coexistem, muitas vezes porta com porta, mostra uma elasticidade social Espacial. que parece ser mesmo uma marca de Kowloon City. Para quem visita, uma sugestão é simples. Passear ali pela zona da Saltwall Road, a Shounandao e as ruas à volta. Entrar numa mercearia tailandesa é, uau, uma explosão de cheiros e cores. E para provar algo autêntico e em conta, o Kam Thai Restaurant and BBQ, Kim Thai Shao Kao, é famoso. Pelas espetadas grelhadas, pelo pão de alho. Numa altura em que a zona enfrenta outra vez planos de renovação. Visitar e apoiar estes negócios é também uma forma de valorizar esta comunidade. Isto leva-nos a uma história mais recente, que reflete uma mudança importante em Hong Kong, na forma como se olha para o passado construído, a passagem da demolição sistemática para a revitalização, a reutilização adaptativa. Temos dois exemplos ótimos disto em Kowloon City. Edifícios históricos classificados de grau 3 que ganharam nova vida. O primeiro é o Tai Wo Tang, Ta Ho Tang. Era uma farmácia de medicina tradicional chinesa. Funcionava num edifício lindíssimo estilo Tonglau, com arcadas, construído nos anos 20. Representa o comércio, a vida da classe média daquela época. Foi transformado num café, moderno, acolhedor, mas o projeto fez questão de preservar elementos-chave. Aquele armário de madeira impressionante centenário onde guardavam as ervas, o Baizigai, e até as licenças, as placas originais da farmácia. É um diálogo giro entre o antigo e o novo. O segundo exemplo, as Stone Houses Family Garden, conta uma história diferente.
mais ligada às classes trabalhadoras. O sítio começou como uma área de barracas, habitações precárias, Roca Yuen. Depois foi usado como estúdio de cinema, mais tarde fábrica. Representa as condições de vida de muita gente no pós-guerra. O projeto de revitalização transformou o espaço num centro interpretativo que explica a história local, incluindo a da antiga Ponte Lung Tsun, e também num café, com decoração nostálgica, um Huaizhou Binche. E é gerido como empresa social. Mantiveram detalhes como os azulejos dos anos 60, com padrões geométricos, é cozinha original. Até uma latrina feca, é incrível o detalhe. Estes dois projetos ilustram um esforço mais consciente para preservar uma memória urbana mais completa e socialmente diversa. A degradação física destes edifícios levou à intervenção através destes esquemas de revitalização. Transformaram-nos em ativos culturais, sociais, até turísticos. E é significativo que se tenha escolhido preservar exemplos de estratos sociais diferentes, não é? A farmácia, que servia uma clientela com mais posses, e as habitações populares. Isto contribui para uma história mais rica da cidade. Uma narrativa mais completa, e a experiência para quem visita é precisamente essa. No Tai Wo Tang pode-se tomar um café de fusão, talvez com ingredientes locais, sentado ao lado daquele Bai de Tegui majestoso. Sentir essa ponte entre gerações. Na gestão Mouses, aprende-se sobre a história local no centro interpretativo e depois relaxa-se no café social, a observar os detalhes arquitetónicos que nos levam aos anos 60. São formas de viver a história de uma maneira muito mais direta. Sensorial, do que apenas ler sobre ela num livro. Bem, fizemos aqui uma viagem por muitas camadas de Kowloon City, desde posto avançado King a enclave sem lei, de centro de Chiu Chau a coração tailandês. E acabamos com exemplos de como o passado está a ser reinventado. Se tivéssemos de resumir a essência disto tudo em poucas palavras, se calhar resiliência e diversidade encaixavam bem. Mas o que é que aprendemos mesmo com estas histórias todas interligadas? Aprendemos, por exemplo, como a marginalização política ou administrativa, seja o estatuto de enclave, seja o vazio de governação, pode paradoxalmente estimular uma capacidade notável de autoorganização. Comunitária. Vimos isso na forma como os Xiuxiao e os tailandeses criaram as suas redes, as suas estruturas, e até na dinâmica social complexa que surgiu na cidade morada, incluindo a interação com figuras como a Jackie Pullinger. A ausência de controle formal parece ter fomentado mecanismos de sobrevivência. E de identidade muito fortes. Vemos também como a memória é sempre seletiva. O parque atual preserva o Yamen, não O é? símbolo do poder oficial. Mas apaga completamente a memória física da cidade vertical, autoconstruída, que era o lar de dezenas de milhares. Por outro lado, os projetos de revitalização mais recentes, como o Tai Wo Tang e as Stone Houses, parecem refletir uma vontade de preservar um leque mais amplo da experiência social, não só a história oficial ou das elites, mas também a das classes médias, das classes trabalhadoras. Há sempre escolhas sobre o que lembrar e como lembrar. É inevitável. E, em última análise, a história de Kowloon City vai além do local. Levanta questões universais sobre governação urbana, sobre os desafios de preservar o património em cidades que não param de mudar e sobre o potencial humano que muitas vezes está escondido precisamente nas margens da sociedade, naqueles espaços que são negligenciados ou vistos como problemáticos. Em resumo, percorremos as densas camadas de história de Kowloon City. Identificamos locais específicos que permitem aos visitantes ligarem-se a estas narrativas de forma mais profunda. E vimos a extraordinária tapeçaria cultural que continua a definir esta área tão única de Hong Kong. Fica talvez uma última questão para pensar. Tendo em conta esta história de Kowloon City, onde a auto-organização e uma certa vitalidade floresceram precisamente na ausência de planeamento e controle formais. O que é que isto nos poderá dizer sobre o potencial latente que existe nos espaços negligenciados, informais ou considerados marginais das nossas próprias cidades hoje em dia? Será que estamos a ignorar formas de resiliência, de inovação social que emergem nesses locais? Com essa interrogação final que dá que pensar, concluímos esta nossa análise aprofundada às fontes sobre as histórias e os segredos de Kowloon City.